Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, e aí a gente continua a detalhar essa questão do combate ao trabalho escravo, mas aí olhando para o modo de produção que está por trás, ou que permite algumas práticas como essas degradantes. Natália, grandes marcas, principalmente do setor de confecção, foram apanhadas tendo esse tipo de prática na sua cadeia produtiva. Primeira pergunta, essa é uma prática que só aparece no setor de confecção? Não. Ou é mais típica? Bom, o setor de confecção, ele, enfim, foi aí alvo já de muita exposição, né, por conta dos casos de trabalho escravo. Isso é bastante frequente em zonas urbanas, como, por exemplo, São Paulo e arredores, né? Então, cidades como Carapicuíba, Barueri, também aí tem casos de oficinas de costuras que foram depois flagradas com trabalho escravo. Então, isso é muito comum em cidades, né, e na zona urbana, juntamente com construção civil. Mas quando a gente pega os dados de trabalho escravo no Brasil, a maior parte das atividades, a maior parte dos casos de trabalho escravo foram encontrados na pecuária. E depois na cana-de-açúcar, e aí em lavouras diversas. Depois vem desmatamento, mineração, e, de fato, confecção têxtil e construção civil estão mais alocados em zonas urbanas. Então, regiões como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro são os estados que têm mais esse tipo de ocorrência. E aí, justamente, essa questão do modo de produção, você pode dar o exemplo de outros setores da economia, mas das roupas, do setor de confecção. Sim. Hoje, você tem uma roupa, você vai olhar ali na etiqueta, é made in China, na Bangladesh, isso você vai olhar, não só roupas assim, que às vezes você pensa, roupa mais baratinha, porque nesses lugares não respeita direito de ninguém. É todo tipo de roupa. Sim. Por conta dessa concepção de produção. Vende no lugar, mas produz cada parte dessa roupa em diferentes partes do mundo. Como coibir isso numa cadeia produtiva tão complexa? Olha, isso é super complicado, né? Porque a forma como está estruturada a indústria da confecção têxtil faz com que seja justamente dessa forma que você descreveu, né? As partes da roupa, a roupa em si ela é fabricada em vários lugares, não pela marca principal, né? Então ela contrata uma oficina, isso no Brasil, né? Contrata uma oficina têxtil, uma confecção média, para fazer a maior parte da sua roupa, né? Para costurar mesmo a peça. E o problema é que essa contratada, ela subcontrata a outra. Então, ela terceiriza já o que já estava terceirizado, né? E essas subcontratadas, muitas vezes, subcontratam de novo. Então, vai precarizando cada vez mais. E aí chega, né, no nível que não é mais só a terceirização, mas a quarteirização desse tipo de produção. Enfim, a grande questão é por que as grandes marcas elas fazem isso? Porque a relação de trabalho com aquele que de fato vai costurar acaba, entre aspas, inexistindo, né? A relação jurídica que se estabelece é com a confecção que ela contratou. Vai sendo diluída no meio do caminho. Ela vai caminho. sendo diluída. Mas a grande questão hoje no Brasil, você não pode terceirizar a atividade fim, né? Você só pode terceirizar a atividade meio, de acordo com a súmula do TST. A grande questão é que os operadores do direito, vários deles, não todos, infelizmente, entendem que esse trabalhador que está lá na ponta, numa oficina quarteirizada por essa grande marca, ele é responsabilidade dessa grande marca, porque essa grande marca ela se valeu da força de trabalho desse trabalhador para ter a peça, né, bonitinha produzida para colocar na sua arara, na sua loja, disponibilizar no shopping ou que seja numa loja de rua, né? Tanto casos de trabalho escravo foram encontrados tanto em lojas de grife como em lojas populares de varejo. Enfim, então assim, o entendimento é que esse trabalhador e as condições sobre as quais ele está trabalhando é de responsabilidade dessa grande marca, né? Então, o fato de se diluir aí em relações de terceirização e quarteirização não atenuaria essa responsabilidade. Mas, na prática, o que acontece, né? Como ele não é contratado direto dessa marca, o vínculo trabalhista, em tese, é muito mais
complicado, né, de rastrear e de se verificar. Ela fica diluída numa cadeia de precarização e isso, né, isso acaba pesando para o trabalhador, né, que é a pessoa que fica mais vulnerável nessa situação, porque os direitos dele geralmente não está garantido. Normalmente essa subcontratada, ela está numa situação de precariedade quase próxima desse trabalhador. Então, ela não tem condição de contratá-lo formalmente, de prestar os seus impostos, enfim. Então, esse trabalhador acaba ficando realmente à mercê mesmo. Certo. E aí você fala de uma questão que é a terceirização. Sim. Que também é outra proposta que tem assustado demais os trabalhadores. Sim. E que, nessa tua explicação, a gente começa a entender um outro motivo por que há uma pressão tão grande para que a terceirização das atividades fins passe no Congresso. Para quem não entende nada do que a gente está falando, muitas vezes, numa metalúrgica, por exemplo, hoje, por convenção coletiva, a linha de produção não pode ser terceirizada, e isso é garantido também por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que favorece essa fiscalização de que o que é meio, o que é a atividade principal, não possa ser terceirizada. E aí há a pressão para que um projeto de lei que justamente garanta essa terceirização das atividades fins seja aprovado. Essa é uma das ameaças e a gente tem o projeto de reforma trabalhista. Sim. Queria que você analisasse o impacto desses projetos para a questão do combate ao trabalho escravo. Sim. Em primeiro, essa questão da terceirização, né, que foi exatamente o que a gente já mencionou aqui. Quando você terceiriza uma cadeia, né, você dilui né, na prática, a responsabilidade da empresa que vai se beneficiar da força de trabalho do trabalhador. Então, como você não tem um vínculo formalizado diretamente, você deixa aí a margem para discussões se sim ou se não, se é responsabilidade ou não, né, da grande marca, da grande empresa. No nosso entendimento, sim, é responsabilidade, mas um operador do direito pode entender de forma diferente. Então, esse trabalhador acaba sendo o quê? Responsabilidade dessa oficinazinha, né, quarteirizada, precária, e aí, na hora de ele requerer os seus direitos, como é que essa pequena oficina vai dar conta disso, né? Então, a relação da precarização acaba sendo predominante, né, em situações como essa, e o trabalhador que recebe os salários mais baixos acaba ficando sempre numa situação cada vez mais precária, né, com isso. Então, esse é o temor de uma terceirização generalizada, numa cadeia produtiva. Quando a gente pensa em reforma trabalhista, a gente está falando... a gente está tocando no cerne do que é uma relação de trabalho, né? E uma relação de trabalho, ela nunca é totalmente simétrica, né, entre empregador e empregado, né? E o direito do trabalho no Brasil, ele vem muito, né? Ele existe de alguma forma para tentar minimamente equalizar essa relação. Não dá para dizer que o trabalhador ele está no mesmo nível de negociação que o empregador, né? Isso se isso acontece, não é a totalidade das situações. Então, se você, nas reformas trabalhistas, você vai flexibilizando situações, né, você vai deixando também aí o trabalhador com menos instrumentos para garantir aquilo que deveria ser de direito. Enfim, essa reforma aí está colocada, né? A gente percebe aí que tem vários pontos que favorecem muito mais o empregador do que o empregado. E aí a gente precisa lembrar, né, que muita gente fala, bom, mas essa CLT, as leis trabalhistas no Brasil são antigas, são antiquadas, não está mais de acordo com o clima atual, com o cenário atual, precisa modernizar. Mas é preciso dizer que as leis trabalhistas no Brasil foram já flexibilizadas em vários momentos. Ela recebeu modificações ao longo do tempo, tentando aí deixar ela num contexto mais atual, por muitos anos, né, várias vezes. Então, assim, é um tanto falacioso dizer que ela é exatamente o que ela foi concebida lá na década de 40. Né? Então, precisa avaliar com calma. Com certeza, e a gente está aqui para isso e te convida
a conferir todos os programas que a gente tem abordado bastante toda essa questão da precarização, dos ataques a direitos. A gente está chegando ao final de mais esse programa. Você pode acessar esse e as outras edições no nosso site, mas eu quero dizer muito obrigada a você e a Natália por estar aqui com a gente hoje. Certamente a gente volta nesse assunto em outras oportunidades. Obrigada, até a próxima edição.